Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito alegre, muito feliz em poder estar aqui com os senhores, poder rever os irmãos, conhecer alguns novos irmãos que estão chegando e admitir que a beleza dos bancos deve estar bom para sentar. Que bom, parabéns. Parabéns ao obreiro que faz esse trabalho, Deus abençoe. E muito feliz em poder voltar aqui nesta noite. Aí vocês pedirão, mas você já não tem voltado outras? Não estava alegre naquelas? Estava, mas hoje é diferente. Hoje a gente olha para os céus e diz: Senhor, nós estamos te dando graças neste dia por tudo aquilo que tu nos tens feito até hoje. Eu me lembro bem, eu não sou fundador desta igreja. Quando esta igreja foi fundada, eu era co-pastor na Assembleia de Deus em Jandira. E na festa de inauguração, nós somos convidados. Pastor Virgílio e eu viemos até a casa onde morava o pastor João Tentiliano, e foi onde os irmãos se agregaram e nós participamos do primeiro culto ali. Então nós temos no coração uma lembrança desta época, mesmo porque, ao mesmo tempo, a igreja de Jandira inaugurava o seu templo, e ao mesmo tempo se fundava a Ciadespel. O ano de 1965 foi um ano muito abençoado. A igreja de Jandira inaugurava o seu templo. A igreja de Remédios era fundada com os irmãos que de bom grado e com alegria resolveram atender o convite do pastor. E também a Ciadespel, que hoje é uma convenção de porte médio. Ela é uma convenção regional, é uma convenção do estado de São Paulo, mas se desenvolveu ao decorrer dos anos todos e hoje tem igrejas iguais a esta, não no tamanho nem na expressão do prédio, mas igrejas em todo o Brasil. Se não me falha a memória, 2 ou 3 estados apenas ainda não têm igrejas ligadas à Ciadespel. E a igreja de Remédios prosperou, cresceu com o pastor João Tentiliano. Quando foi em 1968, essa igreja recebeu um irmão que veio, era recém-casado, o pastor José de Alencar e a irmã Teresa de Alencar. Jovenzinhos, começando a vida, estavam aqui. Em 1969, o pastor Tentiliano entendeu que deveria pedir à convenção que mandasse um pastor para cá. E não eram muitos os obreiros disponíveis. O único pastor disponível era eu, que era pastor auxiliar, já disse, era co-pastor na igreja de Jandira, então estava disponível, era pastor jovem, tinha apenas 3 anos de ministério, e com muita alegria aceitei o convite e viemos para cá no mês de dezembro do ano de 1969. Chegamos aqui, encontramos uma igreja fervorosa, mas sofrida, não é? Os adversários perseguiam muito, mas Deus abriu as portas. Nós, em 1 ano e meio, conseguimos adquirir um terreno pequeno aqui na Avenida dos Remédios e construir uma igreja para aproximadamente 200 pessoas. E Deus abençoou ricamente, ficamos lá por vários anos. Nesse decorrer, a igreja só foi abençoada. Deus abençoou ricamente, nos abençoou ricamente, a igreja cresceu. Quando nós viemos para cá, o irmão Alencar e a irmã Teresa e a família do irmão, como é o nome dele? Erasmo, da irmã José Facena, estavam já aqui. Os demais são todos depois desta época. Então, e estavam também a irmã Ruth de Albuquerque e a irmã Noêmia Sena, que hoje estão aqui, não é?
eram os irmãos que estavam aqui em 1969 e ainda estão conosco aqui. Os demais eram crianças, adolescentes. Lembrou de alguém, irmã Ruth, que eu esqueci? A Wanda. A irmã Wanda. Sim, os demais todos partiram para a eternidade. Eu estou falando dos que estão vivos ainda hoje, não é? A irmã Wanda que está lá no Helena Maria, e graças a Deus por isso. Deus abençoou, a igreja cresceu vegetativamente. O que quer dizer vegetativamente? Com a reprodução dos próprios membros nas suas casas. A igreja cresce vegetativamente quando o pai e a mãe são crentes e eles geram um filho e o filho fica crente. Esse é o crescimento vegetativo. Agora, o crescimento de trabalho é quando o crente da igreja traz para a igreja um pecador que aceita Jesus como Salvador e fica crente na igreja. Entenderam essa explicação? Muito bem. Então, a igreja cresceu bem, foi muito abençoada. Nós pudemos fazer com que o mundo entendesse que havia em Remédios uma igreja que não merecia aquela perseguição que sofreu durante uma certa época, porque nós não tínhamos, quando eu vim para cá, nós tínhamos um salão de aluguel, e os irmãos desprezavam, porque a igreja era muito simples, muito humilde, e diziam que nossa igreja iria fechar, mas Jesus entendeu por bem não fechar e abrir as portas. Fizemos aquele primeiro templo, e no ano de 1984 o Senhor Jesus nos deu esse terreno e construiu-se esta igreja, que não foi construída por nenhum pedreiro, foi construída pelos irmãos da igreja que vinham todos os sábados aqui, ofereciam o seu trabalho. César, como é que era perfurar a broca? 12 metros de profundidade. E os irmãos fizeram isso aqui com muita alegria. Hoje nós temos este templo que está confortavelmente à disposição dos irmãos, e se Jesus não vir hoje, vier daqui uns tempos, vocês poderão continuar louvando ao Senhor aqui. Façam isso com alegria, façam com alegria, porque o Senhor Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nesse tempo nós fizemos convenções, realizamos convenções, consagramos obreiros, e assim cresceu o trabalho, esse ministério, e hoje nós estamos servindo ao Senhor, representando a Ciadespel como igreja. Todo lugar que a gente vai, não é? O pastor Luiz Carlos fala da igreja de Jandira. Em todo lugar que eu vá com ele, eu vá sozinho, eu falo em nome da igreja de Remédios. Então é a nossa igreja, e nós estamos divulgando por onde passamos o que o Senhor Jesus tem feito com os irmãos aqui, abençoado ricamente. E eu creio que Ele fará coisas ainda maiores e melhores para agradar o coração nosso, e não apenas nos agradar, mas nos estimular para que façamos o trabalho do evangelismo, para que o crescimento seja maior, não no vegetatismo, mas naquele da criação de almas para Cristo, de trazer lá do mundo, lá do pecado, e colocar aqui almas que precisam da salvação, da libertação, e ter uma casa para glorificarem a Deus, com ânimo e coração aberto, sabendo que o Senhor é bom, e a sua bondade está sempre. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Foi Ele que nos comprou com o seu sangue, remiu as nossas almas, transformou as nossas vidas, batizou muitos com o Espírito Santo. É esse Jesus que nós servimos, é esse Senhor que nós devemos trazer os pecadores para aqui chegarem. Eu estou muito feliz em ver o que o Senhor está fazendo aqui conosco. Quantos podem dar glória a Deus? Eu acho que eu dei uma fotografia boa, faltando apenas identificar as lideranças. Eu já disse que em 1965 quem fundou a igreja foi o pastor João Tentiliano. Ele ficou pastor desta igreja de 65 até 69. Em 1969, ele passou a presidência da igreja para mim, ficou como meu vice-presidente, e nós ficamos aqui até dezembro de 2009, quando passamos a presidência da igreja para o pastor Paulo. Nesses 59 anos, durante 40 anos, eu estive aqui quase todos os domingos,
Se eu não estivesse a serviço da convenção, eu estive aqui. Eu nunca tirei férias de domingo, nunca fui passear de domingo, nunca fiquei doente. Fui pastor 40 anos aqui, nunca perdi um culto de domingo porque eu estava enfermo na cama. Jesus não deixou isso acontecer. E quando eu olho para esses 59 anos, eu falo, Jesus é bom para mim. Jesus é bom para a irmã Ruth, Jesus é bom para a irmã Noêmia, para o irmão José de Alencar, Jesus é bom para a irmã Teresa, para a irmã Wanda. Senhor, Jesus é bom para nós. Os anos se passaram e nós estamos aqui. A alma transborda de alegria. Para os irmãos mais novos, talvez essa história não tenha nenhum interesse e não agrade em nada. Mas eu tenho certeza que muitos aqui são jovens. Daqui 20 anos, quando estivermos fazendo aqui, se Jesus não voltar, 79 anos, vocês estarão vivendo o mesmo sentimento que estes poucos irmãos que estão aqui na igreja, nesses 59 anos, não é? Terão esse mesmo sentimento de prazer, de alegria, e dizer, nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então, aceite os nossos parabéns, a nossa alegria, o nosso prazer em ter comungado com os irmãos esta história, de alguma maneira estimulando o coração dos mais jovens, para que procurem ganhar almas para Jesus. A igreja tem duas funções. A primeira função é o lugar de servir a Deus, porque diz a palavra de Deus que nós somos o corpo de... A igreja é o corpo de... A igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós funcionamos de acordo com a cabeça. E o lugar de agradar a cabeça, fazer com que a cabeça se sinta feliz, é estando aqui. Quando o irmão vem para a igreja, o irmão não faz favor nenhum em vir para a igreja, não. Tem crente que acha, vou fazer o favor de ir no culto hoje. Não faça isso, não. Não venha por favor, não. Quando você vir para a igreja, você sempre diga, eu vou lá adorar aquele que me remiu. Porque na vida social nós podemos ser coisas até importantes. Uns são engenheiros, outros são médicos, outros são presidentes da república, outros governadores, deputados, senadores. São pessoas importantes. Mas o vazio que está na alma deles, porque não podem se reunir como o irmão está se reunindo aqui nesta noite, o vazio só é preenchido com a quê? Com as festas mundanas, e a maioria dela com o álcool. E agora não é nem mais o álcool, agora são as drogas. E eles vivem neste mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas nós não. Nós não. A cabeça está aqui. Os remidos têm a quem adorar. Nós devemos a Ele tudo o que temos. A nossa formação, o nosso estudo, o nosso capital, o nosso negócio, a nossa família, Ele que deu. Então você não faz nenhuma gentileza, nenhum favor e vir à igreja. Vem pela alegria, porque o seu Redentor está presente. Quando você descobrir alguém que não está vindo na igreja, ele esqueceu que Jesus é o Senhor da vida dele. E quando Jesus deixa de ser o Senhor da vida de alguém, alguém está sendo o Senhor dele. E esse alguém não é recomendável. Mas quando nós estamos aqui, Jesus está conosco. Oh, que maravilha! Não é? Eu acho até que de uns tempos para cá nós esfriamos um pouco. Mas eu acho que a gente devia... Desculpem, né? Mas a gente devia reavivar um pouco mais o nosso ânimo. Como reanimar? Dizer assim, eu não vou faltar o culto, primeiro. Ah, mas a roupa está amassada. Vem amarrotado. Você não vem aqui para fazer desfile de modas, né? Ah, mas o meu terno rasgou aqui. A mesma coisa, vai de terno rasgado.
né? Vou contar um casozinho parecido. Tinha um pastor que andava sempre com uma camisa branca e de paletó. Hoje os pregadores, quando começa a esquentar a mensagem, ele começa a suar, ele pega o paletó, tira, vocês já viram, né? E põe, mostra uma camisa bonita e tal. Aquele grande pregador nunca tirava o paletó. E alguém perguntou, isso, por que o irmão não tira o paletó? Ele falou, porque a minha camisa não tem as costas. Com a camisa sem costas, ele vinha para o culto. Pregava, não é? E a partir daquele dia, alguns irmãos começaram até a oferecer uma camisa de presente para ele. Que bom, não é? Se for uma necessidade, alguém sempre cuidará de você. Mas eu estava falando de quando você diz, você experimenta a ideia de ir à igreja. Venha como puder, venha correndo. Quando entrou ali na porta, eu cumprimentei todos os irmãos que passaram por mim, vocês também cumprimentaram uns aos outros. Mas cumprimentem com aquela euforia, como se você estivesse olhando, não para... Vem cá, Wagner. Vem cá, Wagner. Bater no Wagner. Quando encontrar o irmão Wagner, eu tenho que cumprimentar o irmão Wagner, abraçá-lo. Ele está gostando. Não porque ele seja o meu genro. Não. Não porque ele seja um conhecido de longa data, ou um irmão da igreja. Não, não é por isso. Eu tenho que cumprimentar o irmão Wagner, não por essas eventuais relações que nós tenhamos, mas que preciso cumprimentar o Wagner, porque eu sei que ele é filho do meu Senhor. E quando eu encontro com o filho do meu Senhor, eu não posso ter uma alegria igual a de família, eu tenho que ter uma alegria muito mais abundante, porque o Senhor está aqui através da pessoa dele. Pode sentar. Aí chega na hora do culto, vamos cantar o hino da harpa. Aí vamos cantar, ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Não foi assim, William? Que horror, que horror. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, não é? Tem que ter euforia, tem que brotar alguma coisa da alma, porque aquele que nos remiu está aqui, o culto é nosso, é para Ele, é a minha adoração. Nós estamos frios, nós senta aí o coro vem, canta, procura ser o mais espiritual possível. Aí quando termina o irmão fala, glória a Deus. A orquestra toca com a igreja, acabou o hino, amém, acho que é para terminar, amém. O pregador vem aqui, se esforça. Eu sei esses pregadores que nós trazemos aqui para pregar e os que temos aqui no púlpito, estudam a palavra, meditam na palavra, vem aqui, prega, debruçam sobre a palavra para que você saia daqui transbordante, você sai mais vazio do que entrou. Falei, essa mensagem é velha. Já vi outro pregador que pregava isso muito melhor do que ele. E Jesus, onde é que entra? Enquanto você fica olhando para o pregador, olhando para o defeito do teu irmão, você não está olhando para Jesus. Era para falar isso aqui, era? Não precisamos virar esse jogo, não? Não precisamos virar? Não precisamos ser mais crentes, mais unidos, mais chegados, abraçar mais, chorar no ombro, chorar no ombro. Alguém vai dizer aí, acho que o pastor está se despedindo. Tem importância. A irmã Vilma foi essa semana, se amanhã for eu, paciência. Mas quero morrer assim, falando o que eu estou falando. É hoje, é isso aqui. É assim. Ou nós abrimos o nosso coração, não adianta nada o nosso culto. Culto não tem nenhum valor se não tiver o Espírito movendo as almas.
comovendo os corações. Às vezes uma palavra simples de uma irmã dando um testemunho enche nossos olhos de lágrima. Esse é o primeiro objetivo da igreja. Viver uma vida de santidade espiritual, sabendo que o seu Redentor está aqui. Tem um hino novo que os irmãos cantam. Eu não sei, que eu não consigo cantar esses hinos avulsos, porque eu só consigo cantar lendo a pauta. É um defeito que eu tenho. Eu tive um maestro que disse: você sempre cante com a pauta. Então eu não sei cantar hino, né? Eu decoro. Mas tem um hino que diz aí, que os irmãos cantam muito, diz assim: porque ele vive. Como é que é? Temor. E agora? Você sabe mesmo? Recalaxericanda lá. Oh, glória a Deus. A segunda razão da igreja estar aqui está lá em Marcos capítulo 15. 15 ou 16? 16. 16 de Marcos. De Marcos. Disse Jesus: ide Vocês recordaram? Então agora vamos falar tudo junto. Ide. Então essa é a função da igreja. Como é que você faz isso? Testificando, dando bom testemunho. Eu ouvi um pregador ontem que arrebentou conosco. Ele disse que a irmã era muito fervorosa e muito abençoada. E ela tinha uma vizinha. E a vizinha não ia para a igreja nunca. E o pastor um dia passou pela casa da vizinha e falou: "O senhor não vai para a nossa igreja porque a senhora mora aqui em frente, etc." "Olha, pastor, eu ainda vou para a sua igreja. Eu não posso ir agora porque eu ainda estou orando." O pastor ficou assustado. Orando? Orando. Estou orando para que Jesus abençoe, que o dia que eu ficar crente, eu não quero ser crente igual essa irmã da minha vizinha aqui, não. Então, existe um negócio chamado duplo testemunho. O primeiro testemunho é aquele que a gente dá para os vizinhos com a vida da gente. E o segundo, a gente dá o testemunho falando o quê? De Jesus. Diga o que Jesus tem feito na sua vida. Dê o seu testemunho. Traga o seu vizinho. Essa é a segunda função da igreja. E a terceira função é uma função maravilhosa. Eu não quis falar 3 no início, porque essa aqui é especial. E a terceira função da igreja é de joelhos aguardar a volta do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a volta do Senhor Jesus? Aleluia! Vamos falar um pouquinho na palavra de Deus, que hoje eu não falei nada, só falei coisa ruim para vocês. Vou terminar no horário, viu, pastor?
Manoel vai brigar comigo em casa. Precisava falar tudo aqui lá hoje? Precisava. Mateus 26. Onde eu disse 26, ouça-se 27. Verso de número 22. A primeira parte só dessa expressão de um homem chamado Pilatos. E Pilatos lhes disse: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Essa é a pergunta que Pilatos fez à grande multidão que estava solicitando a morte de Jesus. E a gente pensa que eram pessoas marginalizadas que faziam isto. Não, não eram pessoas marginalizadas. Eram pessoas que representavam a religião da época. Eram pessoas que tinham o compromisso de cuidar bem do povo, de orientar o povo. Estavam lá as autoridades espirituais, estavam os fariseus, pessoal considerado de um nível razoável, que deviam ser preparados para desempenharem as funções que deveriam desempenhar. E eles estavam ali dizendo: este homem está fazendo com que haja uma movimentação que é prejudicial à nossa vida. Primeiro ele diz que é rei. Não tem coroa, não tem nada, ninguém sabe, quem sabe quem é o pai, quem é a mãe, não tem hierarquia física, não é, de história, não tem nada. Como é que ele é? Outra hora ele também diz que é salvador do mundo. Uai, que salvador do mundo? E outra hora ele diz que ele é Deus. Então, esse sujeito é um conturbador da ordem. Ele quer desestabilizar o governo. Ele quer desestabilizar o nosso conhecimento. Ele quer fazer com que nós nos sintamos invadidos por essas novidades que não nos atraem em nada. E eles incentivaram a multidão para que mantivessem com esse mesmo espírito. E todos estavam gritando para que o Senhor Jesus, o nosso Senhor, fosse morto. Fosse morto. Ora, o governador que está aqui atendendo ele, chamado Pilatos, estava lá por ordem do governo romano. Naquela época, Israel não era um país livre como é hoje. Hoje ele é um país livre, mas naquela época não era. Não era um país livre como o Brasil ainda é hoje, porque daqui uns dias não será mais. Mas somos livres. Mas Israel não era. Israel era uma possessão do Império Romano. O imposto de Israel era todo mandado para Roma. O povo era oprimido, era escravo. E Jesus está lá falando do reino de Deus para eles. E a multidão envolvida na opinião dos seus líderes, dizendo: Jesus não serve para nós. Jesus disse: mas vocês podem ser libertos. Mas libertos como? Se vierem após mim. E se vierem após de ti, o que acontece? Eu serei o caminho, a verdade e a vida. E isso feria a suscetibilidade, a capacidade, a competência e a autoridade daqueles homens. Feria os sentimentos da liderança, que não tinha força sequer de libertar o seu próprio povo do domínio romano. E quando Jesus chega diante daquele governador, o governador falou: você é o rei de Israel? E ele se calou, apenas disse: o Senhor está dizendo. E não se defendeu, escutou tranquilamente todas as acusações, ao ponto de,
quando estava na angústia, na preocupação, o governador chamado Pilatos recebe como é que a gente fala isso? Um assessor, hoje é assessor, que chegou ao pé do ouvido dele e disse assim: "Ô Pilatos, toma cuidado, hein? Por quê? A tua mulher disse que essa noite ela sonhou e sofreu muito por causa desse justo." A mulher do governador descobriu que Jesus era justo. Toma cuidado. Mas ele não tinha outra alternativa, porque ele era apenas o governador. Ele não tinha como impor a vontade dele. Então ele disse: "E vocês querem o quê?" Diz que naquela época, de tempo em tempo, alguém era liberto. Como fazem aqui, de vez em quando eles não mandam sair 50 mil prisioneiros para roubar, assaltar novamente a cidade, eles não fazem isso aqui? Então naquele tempo também tinha isso já. Aí tinha a obrigação de soltar alguém. Bom, mas se vocês querem que eu mande crucificar a Jesus, eu preciso soltar. Quem que eu vou soltar? Aí ele disse: "Não, o Barrabás, criminoso. Nós merecemos o criminoso." Receber o criminoso, o prisioneiro, o Barrabás. E Jesus, chamado Cristo? Aí chegou a hora que doeu. E Jesus, chamado Cristo? E eles responderam: "Crucifica-o." Bem, irmãos, parece-me que eu estou contando uma história para vocês. E é muito possível que até então ela só é uma história. Mas daqui para frente ela deixa de ser história. Quando ele toma esta decisão, antes de tomar a decisão, ele manda trazer uma bacia com água. Puseram a bacia, ele lavou as mãos e diz assim diante de todo o povo: "Eu não sou responsável pelo sangue desse justo." Ele, nesse interrogatório e na mensagem que ele recebeu, que a mulher falou, ele entendeu também que Jesus era o justo. Então não sou responsável, vou fazer a vontade de vocês. E o povo gritou: "Faça, e que o sangue dele seja sobre as nossas cabeças e a nossa descendência." Diante dessa exclamação, o Senhor Pilatos liberta Barrabás e manda crucificar Jesus. Daí para frente, os senhores conhecem a história melhor do que eu estou contando, porque cada um dos senhores está vivendo o fruto e o resultado da morte do Senhor Jesus Cristo lá no Calvário. Ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos, devolve o ânimo à igreja, e a igreja cresce e prospera. O evangelho é feito da maneira que eu falei aqui no preâmbulo, no introito. Os irmãos saíram de casa em casa falando, trazendo pecadores para Jesus. O apóstolo Pedro, num discurso só, pregando o evangelho, 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Era o trabalho da igreja, aquilo que eu disse aqui agora. É o nosso trabalho. E a igreja cresceu, prosperou e chegou até nós, que estamos aqui no Brasil, longínquos, lá da Ásia, lá de Israel, lá de onde vivia a igreja primitiva. Nós somos a igreja primitiva hoje. Nós somos os escolhidos para continuarem aquele maravilhoso trabalho de Jesus. E aí entra a minha tristeza e o meu momento de dizer uma coisa tão triste. Nós sabemos tudo que Jesus fez por nós. Nós vivemos tudo que Jesus fez por nós. Nós sabemos tudo que Jesus fez por nós, tudo que nós temos que fazer por Ele. E muitos de nós está dizendo: crucifica-o, 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 porque você não quer sacrificar a sua vida para falar de Jesus.
Você não quer sacrificar a sua maneira de ser para servir com fidelidade ao Senhor Jesus. Você quer andar igual o pessoal do mundo, fazer a coisa do mundo e só dizer: eu sou crente, não mexe comigo, eu sou crente. Então te pergunto, o que é que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Gostei do silêncio. O que é que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? E no introito, quando eu me exaltei um pouco falando sobre a igreja, falando sobre a existência da igreja, parece que eu preguei lá o fim da mensagem. É chegada a hora de despertarmos. Cada um de nós tirar as nossas túnicas pesadas e lançar mão às obras. Essa igreja tem lugar aqui para 400 pessoas com os bancos que estão aqui, mas está muito folgado. Nós deixamos bem espaçoso, bem grande o espaço entre os bancos. Se apertar um pouquinho, cabe mais 200 pessoas. Se você fizer uma galeria ali em cima, dá mais umas 250 pessoas. São 800 pessoas. E o que é que nós estamos fazendo de Jesus chamado Cristo? Está na época de encher, de buscar. Faça esse trabalho. Não porque o irmão Moisés está pedindo, eu não tenho nada com a sua vida espiritual. Eu estou apenas servindo aqui de um simples e modesto, insignificante profeta, tentando lhe lembrar algumas coisas. É chegada a hora de despertar, a volta do Senhor está perto. As almas estão perdidas por aí. Jesus quer curar, Jesus quer salvar, Jesus quer limpar das drogas, quer fazer a sua obra poderosa para ter uma igreja gloriosa. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo?